é entre a cruz e a coroa. Por que eu pensei esse tema? Hoje a gente vive no mundo com várias responsabilidades. Você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem aqueles que estudam, tem os seus estudos, você tem as suas contas para você pagar, todos temos, né? Você tem seus filhos para educar. E a gente vive por influência de duas coisas. Primeira delas, nós vivemos por influência diretamente da graça na nossa vida, certo? Nós estamos vivos por causa da graça, nós temos esperança por causa da graça, nós somos perdoados de nossos pecados em virtude da graça. E ela está aqui representada pela cruz. Toda a nossa vida é por influência diretamente da graça. Mas nós temos também algo muito importante, que é a nossa esperança. É a razão da existência da igreja. É a razão da existência também e objetivo da graça, que é a promessa de um dia estarmos no céu com Cristo, representado então pela coroa. A mensagem de hoje ela tem como objetivo nós estudarmos juntos, na palavra de Deus, o que Deus quer que a gente faça, viva e pratique aqui nessa terra, por influência da graça, mas nunca perdendo a nossa maior esperança, que é onde recebemos a nossa coroa. Se eu sou jovem, se eu sou adulto, se eu sou casado, se eu não sou casado, eu tenho que ter uma coisa em mente. Nós vivemos nesse mundo para servir. Você já ouviu isso várias vezes. Por incrível que pareça, muitas vezes nós esquecemos isso e nós pautamos a nossa vida para sermos felizes, para conquistar sonhos, para conquistar objetivos. Isso é importante, mas a principal razão da nossa existência nessa terra é servir e não ser feliz. É claro que quando nós servirmos a Deus, isso nos trará uma felicidade. É errado ter sonhos? Não. É pecado ter objetivos e correr atrás desses objetivos? Não. É pecado você querer talvez ter uma condição financeira melhor? Não. Mas na sua mente, no seu coração, deve estar em tudo que você faz um senso de serviço. Servir a Deus acima de todas as coisas e, por consequência disso, servir o próximo. Às vezes o próximo não é tão próximo assim. Às vezes o próximo é alguém que você não quer tão próximo assim, mas você faz isso por causa de Deus. Durante a história, nós tivemos várias pessoas que elas contribuíram para a sociedade de uma forma muito positiva. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguma dessas histórias. A primeira delas é esse homem aqui, Niels Bohlin. No ano de 1958, esse homem ele trabalhava na empresa Volvo, fabricante de caminhões, de automóveis. E ele era responsável por toda a parte de segurança dos automóveis. E durante um ano, ele trabalha, estuda e pensa de uma forma de como melhorar a segurança dos automóveis. E no ano de 1959, ele cria o cinto de 3 pontas, que você vai concordar comigo que foi uma grande contribuição para a sociedade. Talvez alguns de vocês já tiveram a sua vida preservada por causa da invenção desse homem. Talvez ele não tenha noção do tamanho da influência positiva que ele tem, que ele deu para o mundo. Mas você vai concordar comigo que isso ajudou muitas pessoas. Esse outro rapaz, eu tenho certeza que se ele estivesse hoje aqui, vivo, todos nós iríamos agradecer profundamente a ele. O nome dele é William Carrier, um homem de 25 anos, no ano de 1902. Ele cria um sistema de refrigeração de ar que posteriormente daria origem ao ar-condicionado. Vocês não agradeceriam a ele? Com certeza, nos carros, em casa, na igreja, eu agradeceria muito a ele hoje pelo que ele fez. Mas uma história ela me chama muito a atenção, que é desse doutor aqui. Doutor Eugênio Lazowski, um doutor polonês. Ele vivia durante o regime nazista e a sua cidade ela era perto de um dos povoados judeus. Porém, ele não queria, ele não concordava com aquele extermínio de judeus durante o período do nazismo. E ele começa a pensar o que ele poderia fazer para tentar salvar algumas pessoas, para talvez tentar melhorar alguma coisa. E ele, como doutor, ele consegue fazer com que aquele exército nazista acreditasse que estava tendo uma epidemia de uma doença chamada tifo, uma doença altamente contagiosa.
Então, as pessoas que eram identificadas com aquela doença, e ela realmente existia, o exército pegava essas pessoas e deixava em quarentena, deixava distante. Então, eles não iam para os campos de concentração, posteriormente não eram escravizados e nem mortos. E ele, de uma forma, ele cria uma epidemia falsa e injeta naquelas pessoas que, quando eles faziam um exame, né, no prontuário dava como se tivessem a doença, mas na verdade não tinham. E dessa forma ele consegue fazer com que mais de 8.000 pessoas fossem portadoras de uma falsa doença, e essa falsa doença é que possibilitou elas a serem salvas. Ele contribuiu para a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que essas 8.000 pessoas, elas, depois disso, com certeza, tiveram uma vida diferente. Pessoas que contribuíram para uma sociedade melhor. É uma coisa que todos nós somos capazes. Mas você vai concordar comigo que melhor que essa pessoa ninguém conseguiu. A influência de Cristo nós sentimos hoje no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso ministério, em tudo que nós fazemos, nós sentimos a influência diretamente de Jesus Cristo. Agora, como é que ela acontece de fato? Você já deve ter orado de uma forma que eu não quero dizer para você que está errado, mas pensa comigo. Pensa assim, um culto de quarta-feira, que você tem um número menor de pessoas e você tem um momento de oração. Nesse momento de oração, cada um faz um pedido de oração. E geralmente vem aquele pedido: orem pela minha vida espiritual. Você já viu isso, né? Acho que todo mundo aqui já fez esse pedido. Eu já fiz. Será que vida espiritual é uma área da nossa vida que a gente pede oração por ela? Assim como nós temos família, dinheiro, compromissos, igreja. Será que vida espiritual é uma área que eu tenho que orar por ela e ter conhecimento dela? Se eu tenho uma vida espiritual, então qual é a outra vida que eu tenho? A oração, na verdade, já deve ser para que a nossa vida, ela seja espiritual. Na família, no trabalho, nos objetivos, no sonho, na igreja. Que a influência de Cristo seja tamanha que ela tome conta de toda a nossa vida. Esse é o desejo de Deus, certo? Agora nós precisaríamos ver isso na Bíblia, não apenas um discurso. Será que existe alguma parte da Bíblia que Deus se apresenta ao ser humano e fala para o ser humano o que Ele quer que o ser humano faça? Eu tenho certeza que sim. Eu vou pedir que você abra agora a sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 28, verso 18 até o verso 20. Você já conhece esse verso, é bem conhecido. Vamos meditar um pouco nele. Livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Último verso do Evangelho de Mateus. Ali diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Um verso muito usado, e a gente tem que entender algumas coisas. Primeira delas, antes de Cristo dar essa comissão, antes de Cristo dar essa ordem, antes disso ele dá as suas credenciais. Toda autoridade me foi dada o quê? No céu e na terra. As palavras, as ordens que vocês vão ouvir agora, não é apenas de um homem que vocês estão vendo. As palavras que vocês estão vendo agora são palavras de Deus, são ordens divinas. Então, quando você seguir essas palavras, você não vai seguir o homem que vocês estão vendo, vocês vão estar seguindo as palavras que Deus transmitiu a vocês. E aqui não tem um evangelho ou uma mensagem doce. Olha, sejam felizes, tenham calma nas diferentes lutas. Não, ide, façam discípulos, ensine as coisas, batize essas pessoas em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E quando vocês fazerem essas coisas, a minha promessa é que eu vou estar com vocês em cada palavras, em cada ações, em cada compromisso. Antes desse momento, Cristo já havia tido outras comissões. Nos evangelhos nós temos cerca de 4 comissões. Numa delas Deus fala: antes de vocês saírem, vocês vão ficar aqui na cidade. O Espírito Santo vai se derramar sobre vocês. Mas vocês vão permanecer aqui na presença de Deus em primeiro lugar. Depois, nós temos a comissão de sair, de pregar, de falar. Em Atos, nós vemos Deus dizendo: e vocês vão ver o poder de Deus atuando. É muito necessário que na nossa vida como cristãos, como jovens, adultos, crianças, como antigos na igreja, como novos na fé, como alguém que está no processo ainda, nós entendermos que todos os dias Deus tem esses 3 convites para o nosso dia. Primeiro deles: antes de você sair, antes de você ir atrás dos seus compromissos, permaneça na presença de Deus. Encontre a Deus em primeiro lugar. Depois que você sair da sua casa, você entrou em contato com Deus, você entrou na presença de Deus, por onde você andar, entenda, a mensagem para o seu dia é essa: ide e fazer discípulos. Ensine as pessoas sobre Cristo, fale de Cristo. E em terceiro lugar, você vai ver Deus agindo. Eu tenho tentado estudar os evangelhos com 4 perguntas. Eu quero compartilhar com vocês o que tem me ajudado muito a entender os versos dos evangelhos. As 4 perguntas são essas aqui. Você pega qualquer verso dos evangelhos e faz essas 4 perguntas para esse verso. Nesse verso, quem é Deus? Segunda pergunta: o que Deus faz? Nesse verso. E a terceira: quem nós somos dentro desse verso? E a última: e o que nós fazemos dentro de cada verso? Deus, ele é apresentado aqui nesse verso como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Vamos lá. Quem é esse Pai? Vamos meditar agora em quem é esse Pai. O verso nos apresenta Deus como o nosso Pai. E o que um pai faz? Ou o que um pai tem que o difere de outra pessoa? Bom, um pai, ele tem o quê? Por exemplo, eu não sou pai, então eu não tenho filhos. Quer dizer, eu tenho um gato, que a gente cuida como filho. Dá gasto como filho, quase. Mas esse pai, ele tem uma característica diferente de todas as outras. Por causa do pecado, há uma separação entre o homem e Deus, você sabe disso. Só que esse pai, ele vem e ele simplesmente, ele adota os seus filhos. Não todos os casais que vão atrás da adoção, mas alguns deles, geralmente tentam buscar talvez aquela criança mais nova o possível, talvez com alguma característica física que seja semelhante aos pais que estão adotando, mas o amor, o carinho não tem diferença, é dado para esses filhos. Não todos, mas alguns. Esse pai que ele adota, ele é um pouco diferente. Ele vai no lugar, ele pega talvez aquelas crianças as mais revoltadas, talvez as mais passadas de idade, talvez aquelas que mais foram rejeitadas por todos. Ele pega essas crianças, ele as adota, as ama com amor incomparável. E eu pergunto para você, quem são essas crianças? Somos nós. Nós somos esses pecadores desgarrados, essas crianças revoltadas, rebeldes, renegadas, em que o nosso Pai, ele vem e nos adota. Quando um pai adota uma criança, o que o pai e a criança e todas as crianças que estiverem nessa casa formam? Família, certo? E o nosso relacionamento com a família, ela é diferente. Porque assim, você tem seus irmãos, primos, pais, e nem sempre a relação é muito harmoniosa, né? Nem sempre tudo funciona. Tem aqueles problemas dentro da família, certo? Mas
Se alguém de fora querer interferir nisso, a família se une, se protege, se defende, porque ela vive em amor. Deus é o nosso Pai, porque ao nos adotar, Ele nos transforma família. Nós somos família, somos irmãos. E por consequência disso, nós vivemos em amor, nós vivemos em harmonia. Temos nossas diferenças? Temos, mas nós nos protegemos e nos unimos a todo momento. Mas a Bíblia também apresenta Deus, Filho, como um servo. Ao contrário do que muitos fariseus, muitos discípulos, inclusive de João Batista, quando foi dada essa mensagem de que o Messias iria vir, que ele seria realmente o Salvador e Redentor, automaticamente todos pensaram o quê? Vai ver, o Messias, ele vai instituir o seu reino, ele vai ter o seu trono, vai ter o seu reinado, talvez um cedro na mão, talvez roupas, e será um rei, ele realmente vai instituir o seu reino. E Jesus aparece numa figura simples. Jesus aparece e nasce de uma forma simples. E muitos não entenderam isso. Se você for pelo Evangelho de João, capítulo 1, verso 35, tem a história de Filipe e Natanael, onde eles tiveram um sério conflito, porque eles imaginavam aquele Deus, ou aquele Messias, sendo um rei, e quando olharam Cristo naquele momento do batismo, ficou na mente, mas como assim, esse que é o Redentor, que tanto a gente esperava, que tanto João Batista falava, é esse? Se Cristo, que teria autoridade para ser um rei sobre todas as coisas, instituir o seu reino e impor a sua vontade, não faz isso, se ele é servo, o que ele faz? Ou o que ele deveria fazer quando estivesse aqui nessa terra? Servir. Essa era a missão dele. Servir. E é o que ele faz a todo momento. No livro Beneficência Social, ela comenta o seguinte, que naquele momento, o que Cristo fazia pelo bem das pessoas, fazia com que as palavras que ele tinha proferido anteriormente fizessem sentido na mente das pessoas. Eles escutavam, entendiam, concordavam, mas fazia sentido quando na prática eram vistas todas aquelas palavras. Qual é o convite de Cristo para nós? Ele é servo e ele serve. E o que nós somos por consequência disso? Segundo alguns filósofos que eu já li por aí, nós somos, entre aspas, subtreco do subtroço. Essa é uma definição que alguém deu. Quem que nós somos? Quem que você é? Quem que eu sou? Além de servo também. Se Cristo, que é muito, infinitamente mais do que eu, é servo, então eu também vou ser servo. E o que um servo faz? Serve. Mas a Bíblia ela também apresenta Deus como Espírito Santo. E Ele é Espírito. E o que Cristo, depois da sua vida nessa terra, depois de morrer, depois de ressuscitar, aparecer para os discípulos, e antes de subir ao céu, que promessa que Ele dá? Vocês não estarão sozinhos. Eu vou enviar o Espírito para estar com vocês. Cristo, Ele envia o Espírito. Nós somos preenchidos pelo Espírito e então nós vamos. Para a gente entender melhor esse contexto, a gente percebe que o Pai adota, o Filho serve e o Espírito envia. Vou pedir que você abra agora a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 12 e o verso 14. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 12 e o verso 14. Agora a gente vai entender um pouco melhor agora o livro de Mateus e qual a importância do ide e fazer discípulos através desse verso também. Ali diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, prestem atenção. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi
porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quando um escritor da Bíblia usa a palavra filhinhos, ele tem uma intenção de transmitir carinho, proximidade. Não está dizendo apenas, povo da igreja do Guatemi. Não, é filhinhos. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu espero que vocês recebam com carinho. Só que tem interessante um detalhe. Nesse verso nós temos essas três palavras. Filhinhos, jovens e pais. A intenção de João aqui nesse contexto não está limitada a filhinhos, que talvez seriam crianças, aos jovens de idade e aos pais, aqueles que têm filhos. O sentido de João aqui é o sentido espiritual. O que seriam filhinhos ou crianças espirituais, no sentido espiritual? Aquelas pessoas talvez que são recém-convertidas. E qual é o conhecimento básico, primordial, que alguém deve ter no início da sua caminhada com Cristo? Sabe qual é? Está aí nesse primeiro verso. O que alguém precisa ter em mente, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Se existe um conhecimento básico, primordial, que uma pessoa deve ter para realmente, até mesmo ser batizada e começar a sua vida, ela entender que os seus pecados são perdoados. Por consequência disso, a pessoa vai viver uma vida de serviço, de entrega, de amor, mas ela vai reconhecer que ela é pecadora, que ela é falha, e ela vai cometer pecados, mas ela entende nesse momento que todos os seus pecados são perdoados por causa do nome de Cristo. Você não pode esquecer isso em nenhum momento da sua vida. Você pode ter quantos anos de igreja que for, você pode ter o conhecimento teológico que for, você nunca pode perder essa certeza, que os seus pecados, eles são perdoados. Mas Deus não quer que você fique apenas nesse conhecimento. Deus quer que você cresça, que você se desenvolva cada vez mais. E a igreja é um corpo exatamente para possibilitar que todas as pessoas que têm dons possam se desenvolver. E à medida que a pessoa ela vai se desenvolvendo, ela vai adquirindo conhecimento e ela vai tendo momentos onde a sua fé vai ser testada. Todos aqui já tivemos algum momento que você precisou decidir se você seguia um princípio, se você seguia uma coisa que você decidiu, ou você abandonava. E aqui entram os jovens, são aquelas pessoas que não são mais talvez recém-convertidas, já têm um pouco mais de tempo. E a Bíblia fala que elas já tiveram lutas pela fé, porque fala, tendes vencido o maligno. Em algum momento, alguma coisa surgiu, mas elas decidiram continuar com Cristo. São pessoas que evoluíram um pouco, não são mais aqueles recém-convertidos. Só que aqui tem um problema. Boa parte das pessoas, elas se acostuma a ser jovem na igreja. Não de idade. Porque tem uns que passam, mas continuam querendo ser jovens, né? Lá no meu distrito acontece, aqui também, né? Mas algumas pessoas se acostumam tanto com a juventude espiritual, a tal irmandade, né? Tem um relacionamento muito de irmão. Qual o problema disso? Eu percebi um tempo atrás, quando eu e minha esposa a gente comprou o nosso carro. Ele tem uma cor um pouco exótica. A gente chama de vanilla. Alguém sabe o que é isso? Então a gente não sabia, descobriu quando comprou. Quando eu comprei aquele carro e eu mostrei para meus irmãos, como é que o irmão realmente responde nesse momento? Pelo menos os meus, assim, não tinha cor de homem, não? Mais ou menos assim. Quando eu mostrei para os meus pais, já foi difícil. Nossa, que Deus te abençoe, que Deus use esse carro para pregar o evangelho. Mãe já dá aquela aumentada, pode até achar feio, mas é do filho, é uma conquista e tudo mais. Pai tem uma relação diferente do que irmão. Não quer dizer que os irmãos não ficaram felizes, mas irmão é assim, irmão fala, irmão tem aquelas briguinhas. Quem conhece aqui, eu tenho familiares aqui, o meu irmão do meio é um poço de paciência, né?
E eu cresci sendo o oposto. Então já viu que deu problema desde criança, sendo completamente oposto. Irmão é assim, mas depois de pouco tempo já estava todo mundo junto. Qual é a diferença, então, entre um jovem e um pai? O que um pai tem que um jovem não tem? E eu falei agora, já falei anteriormente. O que um pai tem que um jovem não tem? Por favor, eu não combinei. Quando eu pergunto, vocês podem responder, tá bom? O que um pai tem que um jovem não tem? Que diferencia os dois? Filhos. Quando você tem filhos, você deixa de ser jovem. Tá? Tem gente que precisa ouvir isso de novo. Tá? Tem gente que ainda não levou isso a sério. Você tem filhos? Já era. Não é mais jovem. Tá bom? Você passou para outra fase agora. Pode se sentir jovem, não tem problema nenhum, mas você já pode avançar. Então, uma pessoa que se torna pai, é porque tem filhos, deixa de ser jovem. Num sentido espiritual, pai é aquele sentido criou mais experiência. O filhinho é o recém-convertido, aquele que começou, que tem o conhecimento básico. O jovem é aquele que cresceu no conhecimento, começou a lutar, foi para a faculdade, foi para o trabalho, colegas antigos e teve a sua fé testada, mas permaneceu fiel. Agora um pai é diferente, ele já cresceu, ele já amadureceu. Agora ele começa a aconselhar, ele começa a ensinar. E principalmente, o que o pai começa a gerar? Filhos. A diferença no crescimento espiritual daqueles irmãos que ficam sempre como jovens, vêm para a igreja, aceitam, reconhecem, mas sentam no banco, voltam para casa, passam a semana, não faz nada, depois vêm para a igreja de novo. A diferença para você crescer espiritualmente, para você crescer na sua vida, é se tornar pais. E isso tem que gerar filhos. Por isso que essa é a ordem de Cristo. Façam discípulos. Falem de Cristo. A todo momento, em todo lugar, com todas as pessoas, conhecidas ou não, amigas ou não tão amigas assim, fale de Cristo. Se você tiver uma oportunidade de conversar com alguém, não perca a oportunidade. Fale de Cristo. Se der tempo, você fala de sábado, você fala de santuário, você fala de alimentação, você até convida para a igreja. Mas se você tiver apenas uma oportunidade com alguém, por favor, fale de Cristo. Só que para isso a gente tem que entender que muitas vezes a gente fala da segunda vinda de Cristo, da volta de Cristo, para muita gente que não conheceu nem a primeira. E é importante falar da volta de Jesus, é a mensagem central da nossa igreja, a nossa esperança. Agora, para quem não conhece a primeira vinda de Cristo, o que Ele fez, o que representa, a doação que Ele teve, esse amor tão ousado que faz você, pecador, limitado, não merecedor, ser resgatado, adotado, perdoado e o melhor de tudo, salvo. Se essa é a ordem de Cristo, por que a gente perde tempo fazendo outras coisas? Eu tenho pensado muito sobre isso. E graças a Deus a igreja adventista aqui no sul Brasil, ela tem esse foco. A gente pode ter nomes, cada um salvando um. Isso talvez pode mudar em algum momento, mas o sentido é qual? É cada pessoa entender que um dia você é um filhinho, hoje talvez você seja um jovem, mas não é um convite de Deus, não é um conselho de Deus, é uma ordem, é uma comissão, é Deus dizendo, sejam pais espirituais, sejam discípulos. Eu quero terminar contando uma história para vocês, compartilhando a história desse povo aqui. Eu saí daqui, sou agora pastor de um distrito, e esse rapaz aqui no canto, chamado Jair, eu vou encurtar a história,
ele trabalha uma questão com as crianças, motivando as crianças a darem estudo bíblico, a ter uma classe bíblica. Só que ele não faz nada, ele só junta o pessoal e as crianças. Nessa foto, as crianças da esquerda de vocês são crianças batizadas, tá? As crianças da direita não são batizadas, tá? O Jair fica ali cuidando, mas quem dá estudo bíblico são as crianças da esquerda. Eu tenho que controlar porque para mim está na direita. As crianças da esquerda é que dão estudo bíblico para as crianças da direita, tá? Talvez vocês não vão conseguir enxergar, mas na parte ali de cima, aqui ó, esse gurizinho aqui chamado Guilherme e esse aqui chamado Pedro recebe estudo bíblico do Miguel e do João, esses dois aqui. Esse João, inclusive, se batizou no passado, pastor Rogério aqui da associação que batizou ele lá numa celebração. É um projeto muito bom, muito interessante, as crianças se envolvendo no estudo bíblico e crescendo, mas isso realmente teve seu sentido nesse dia aqui. Não, esse também. Projeto Viver para Servir, que os jovens fazem aqui no centro, lá acontece com essas crianças. Mas o resultado principal é esse aqui. Esses dois foram batizados esse ano. Aqueles mesmos dois ali, ó. Esses aqui, que recebiam estudos bíblicos, esses dois aqui que estudaram com eles, e esses dois se batizaram. E, inclusive, se vocês verem ali no canto, esse gurizinho aqui é um que deu estudo bíblico, ele entrou comigo no tanque. Sabe o que eu concluo disso? Criança ensinando a marmanjo a fazer o trabalho. Hoje à tarde nós estaremos com eles gravando exatamente todo o projeto que envolve isso. Gente, será que eu estou tendo uma visão muito... estou tendo muita ilusão, muito utópica? Ou é isso que Deus quer para você e para mim? Ou essa é a ordem de Cristo para nós? Eu entendo isso. Que Deus quer que você saia dessa juventude, saia dessa irmandade, acostumado a vir na igreja, a ser alimentado pela igreja, a ser alimentado por um bom sermão, a ser sempre recebendo, pensando que não tem dons, pensando que não tem oportunidades, pensando que ninguém olha para você, pensando que essa aqui é uma igreja grande, é muita gente. Para de se esconder e sai. Não dependa da igreja. Faça, diga. Isso é uma coisa pessoal. Talvez um dos erros que a gente pode ter cometido em algum momento é ver o evangelismo, ver o estudo bíblico como um dom. Gente, falar de Cristo não é dom, é missão. Alguns têm o dom do ensino. Essa é uma missão para todos. E se você não fizer isso, há uma grande tendência de você, de jovem, talvez voltar a ser filhinho e talvez nem isso mais ser. Eu lembro do meu primeiro estudo bíblico que eu dei. Posso ser sincero? Foi horrível. Eu não sabia ensinar, não sabia responder, tremia. Era uma senhorinha, e ela perguntava umas coisas básicas e eu tremia e não... aquela história de, não, semana que vem eu trago a resposta. Na outra semana eu não ia dar o estudo porque eu não tinha conseguido a resposta. Dava uma desculpa e não ia. Mas estava tentando fazer. E eu digo para vocês, é muito bom se batizar. É sensacional. Mas melhor ainda é levar alguém para lá. Uma das minhas maiores alegrias quando eu estive aqui nessa igreja foi no meu último dia. Não que eu estava feliz que eu estava embora. Tá? Mas naquele dia, a gente pôde ver 3 pessoas se entregarem a Cristo nesse batismo. E todas as vezes. Agora estou tendo o prazer de batizar muitas delas, cada histórias. Gente, quando você pega gosto por isso, você não consegue mais largar. Sabe por quê? Porque Cristo disse, façam isso, e eu estarei com vocês. Quando você se compromete a formar discípulos de Cristo, Cristo se compromete em estar com você, por onde quer que você ande. Por onde quer que você, com quem você estiver. Deus te dá as palavras, te dá a situação. Eu tenho certeza que você será preparado, será um pai espiritual. Essa mensagem ela envolve os jovens, envolve os adultos, crianças. E eu sou muito grato a Deus
Porque tudo isso só é possível por causa de uma palavrinha, que por mais que no mundo em que a gente está vivendo hoje, essa palavra, infelizmente, está sendo deixada de lado, ou o seu sentido humano está se perdendo, mas quando eu olho para Cristo, e eu leio 1 João 4,8, lá diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus tem amor. É isso? É o amor. Para eu amar o próximo, eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. E como Ele nos ama de uma forma diferente. E nos possibilita ter a esperança ousada de sermos salvos. Coisa que nós não merecemos. Você vai ver uma música que fala sobre exatamente esse amor de Deus. Como Ele é ousado. Como Ele é obstinado. Como Ele é viciado em salvar a humanidade. Que essa música ela fale com você também. E que Deus possa levantar no seu coração. E que você possa ter o mesmo desejo que Davi teve de pedir para Deus: levanta dentro de mim um espírito voluntário para eu te servir cada vez mais. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Foi feita uma pesquisa em algumas igrejas um tempo atrás, e foi detectado um número preocupante. Se o Espírito Santo hoje fosse retirado da igreja, a gente continuaria fazendo 95% das coisas que a gente está acostumado a fazer e não sentiria a diferença. Forte. Quando você vai para a igreja apostólica de Atos, se o Espírito Santo fosse retirado, o que eles faziam? Nada. Eles não sabiam fazer nada, a não ser o Espírito Santo agindo através deles. E lá em Atos 2, Deus fala que à medida que eles permitiam isso acontecer, Deus ia adicionando os que iam sendo salvos. Saia daqui, mas tenha um compromisso com Deus, de você se colocar nas mãos dele. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu não conheço nada. Senhor, nem batizado eu sou ainda. Falar de Jesus não deve ter nenhuma limitação. Que Deus possa te abençoar e levantar em você esse compromisso. E saibam que eu estarei orando sempre por vocês. Não só pelos jovens, mas por toda a igreja. Por aquelas pessoas que a gente esteve aqui e a gente conheceu, mas aquelas que entraram depois e a gente não teve acesso. Mas que Deus levante no seu coração. Em primeiro lugar, compromisso. Compromisso com Deus. Amor a Deus. E deixe Ele te usar. Agora se prepare, que a você será confiada a pessoas, para você apresentar para elas quem é Jesus para você e o que Ele fez na sua vida. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você saísse disso, é essa. Sejam pais espirituais. Permitam ser usados por Deus. Eu tenho certeza que é isso que Ele vai usar, porque é isso que Ele pede. Vamos falar com Deus? Nosso grande Deus, nós te agradecemos profundamente nesse momento, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, o Senhor nos mostrou qual é a sua vontade, em como que nós devemos viver nesse mundo, pela influência diretamente da graça na nossa vida, que nos faz naturalmente falar dessa graça para outras pessoas.
Porque nós entendemos que é dessa forma que nós nos preparamos para um dia recebermos a coroa. Eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma dessas famílias que aqui estão representadas. Que cada pessoa que está aqui, Pai, o Senhor possa tocar no seu coração, movimentar essa pessoa para cada dia mais entender da missão que ela tem aqui nessa terra. Eu quero, Pai, em nome dessa igreja também, declarar a Ti, Pai, que essa é a decisão deles. Que o Senhor possa usá-los conforme a sua vontade. Que o Senhor possa se comunicar a outras pessoas através dela, mas em primeiro lugar, se comunique na vida delas nesse momento, Pai. Que possamos sair daqui com um espírito voluntário de serviço. Entender que o Espírito Santo nos preenche e nos envia para fazer discípulos, ensinar a guardar as coisas de Deus, ensinar o caminho de Deus, batizar pessoas, mas tendo sempre a certeza que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo sempre estarão conosco. Nos abençoe nesse sábado, possamos ter um sábado deleitoso, de descanso, de alegria, e que tudo que nós realizarmos nesse dia possa nos aproximar de Ti e nos preparar para o céu. Se eu te peço, também te agradeço. Em nome de Jesus, amém.